Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 3, verso 16. João 3,16, eu sei que tem muita gente aí que sabe de cor. João 3,16, se você não decorou ainda, você tem que decorar, viu? Um texto que fala sobre o amor de Deus, sobre a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós estamos de vermelho, celebrando Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, derramou o sangue dele para nos salvar, para nos purificar, e é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. O tema dessa mensagem chama-se o plano da salvação. Diga comigo, o plano da salvação. O plano, irmãos, da salvação é o plano que Deus escreveu para a humanidade, e todo cristão, ele tem que ser relembrado, ele tem que ter enraizado dentro dele, esse entendimento do que é este plano de salvação, não somente para fortalecer o seu relacionamento com Deus, porque se você não entender o plano da salvação, você não vai ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, mas também para que você possa estar pronto para compartilhar este plano. E esse plano da salvação, o versículo chave dele é João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todo mundo juntos lá, bem bonito para Jesus, vamos lá igreja, 1, 2, 3, porque Deus tanto amou o mundo, que deu para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Irmãos, esse plano de salvação, o plano que Deus criou para salvar a humanidade, nós devemos entender que a primeira grande verdade desse plano é que esse plano não foi algo que Deus teve que elaborar durante o trajeto do ser humano. Não foi algo que Deus teve que realizar porque as coisas, aquilo que Deus planejou, não saiu da forma que Deus imaginava. Esse plano de salvação não foi criado desse jeito. Deus criou o homem, criou o mundo, e no momento Deus percebeu, as coisas não saíram como eu imaginava, agora eu vou ter que consertar. Não, a Bíblia diz que antes mesmo que este mundo fosse firmado, fosse fundado, antes mesmo que este mundo fosse criado, esse plano já tinha sido escrito. Esse plano de salvação, irmãos, é o plano de Deus para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. O plano de salvação, ele é a resposta para algumas perguntas que o ser humano tem feito desde a sua existência. Afinal de contas, por que fomos criados por Deus? Por que que Deus criou este mundo? Por que que Deus, Ele me criou? Por que que Deus criou você? O plano de salvação também responde a outra pergunta que muitos fazem perante Deus: por que que há tanto sofrimento neste mundo, se Deus é amor? Quando nós olhamos o sofrimento deste mundo, olhamos as guerras, a violência, a maldade que existe neste mundo, não somente em coisas grandes como guerras, eu disse, mas até mesmo internamente dentro de nós. Às vezes algumas pessoas ficam indagando, se Deus ele é amor, se Deus ele existe, por que que há sofrimento neste mundo? E é o plano da salvação, irmãos, que nos responde a essas perguntas. Para isso nós temos que entender que este plano, ele fala de todas as áreas do ser humano, e fala sobre a nossa vida e a nossa redenção. Por uma questão de didática, para a gente poder memorizar e guardar bem este plano, que como disse, todo cristão tem que compreender, tem que ser relembrado, tem que estar pronto para compartilhar. Nós vamos dividir esse plano em 5 partes. Quantas partes, irmãos? 5. E a primeira, nós vamos usar um dedo de cada mão para a gente poder decorar o plano da salvação. Então, a primeira parte do plano da salvação, levante aí o seu polegar e isso. E a primeira parte do plano de salvação fala sobre o amor de Deus. Então, diga comigo assim: Deus me ama. Agora, vamos falar bem forte para valer, vamos lá. 1, 2, 3. Deus me ama. A primeira parte desse plano, irmãos, fala sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus não somente ele tem o amor, mas a Bíblia diz que Deus ele é o amor. O nosso Deus, irmãos, ele é o amor. Mas o que adiantaria Deus ser amor
ou Deus também ter um amor, se não houvesse ninguém para experimentar este amor? Você imagina, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar que ela está numa ilha deserta, só existe ela, não existe mais ninguém nesse mundo, e ela tem lá 10 milhões de dólares, mas só existe ela no mundo. Eu pergunto, o que vai fazer com esse dinheiro? Nada. Para que vai servir esse dinheiro se só existe ela? Não tem nem outra pessoa para comprar ou vender alguma coisa. Então você imagina Deus na sua eternidade, com todo esse amor, e não tem ninguém para experimentar este amor. Esta então é o começo da resposta à pergunta: por que que Deus criou este mundo? Por que que Deus criou você? Você foi criado para experimentar o amor de Deus. Você não foi criado para sofrer, você não foi criado para sobreviver, você não está aqui neste mundo para isso. Deus criou a humanidade, Deus criou a mim e você, para que pudéssemos então caminhar com Ele, e experimentar este amor que vem através do cuidado, da proteção, da direção. A Bíblia revela Deus como um pai, assim como um pai que cuida do seu filho, que protege o seu filho, que caminha, que ensina, que instrui, que orienta, que guarda todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Aliás, muitos ainda não têm conhecido Deus como um pai, e a minha oração é para que o Deus possa revelar-se a você. Se você ainda não tem essa experiência de Deus como um pai na sua vida, que para muitos é muito difícil mesmo, muitas vezes pelas nossas experiências terrenas, de pais terrenos, muitas vezes amamos e eu fui falar de Deus como Deus, o nosso grande rei, o Deus, o Senhor da nossa vida, o Deus juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, mas Deus Ele é o seu pai. Você conhece Ele como seu pai? Ore para Ele revelar-se a você. Se você ainda não tem Deus como um pai que ama, que cuida, você ainda tem muito para aprender sobre a caminhada com Deus. E foi por esse motivo que Deus então criou o ser humano. A Bíblia diz que Deus pegou esse planeta, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou este planeta, construiu uma natureza maravilhosa, e a natureza revela o amor de Deus. A natureza revela não somente a grandeza e a criatividade, mas revela o amor. Eu não sei quanto você, mas você não fica, não sei como você vê isso, mas eu creio que você fica impressionado também. Você não fica impressionado quando você vê tudo aquilo que o homem extrai da natureza, gente? É incrível e maravilhoso. Como Deus criou essa natureza, a gente usa a madeira das árvores, a gente usa as plantas, e serve para tantas funções, os animais, o alimento, tudo que nós extraímos da natureza. Se você observar mais a natureza, e o que o homem usa da natureza, você vai ver o grande amor de Deus. Quando nós olhamos hoje, por exemplo, o ser humano já está sendo capaz de produzir energia elétrica através dos ventos, e até mesmo da energia, até mesmo dos raios solares. Isso é a prova do amor de Deus, que Ele colocou tudo para nós. E a Bíblia então diz, se a gente voltar lá no Gênesis, o começo de todas as coisas, Deus pegou essa terra, colocou a natureza, e Ele separou um lugar dessa terra, que a Bíblia chama de Jardim do Éden, que hoje, nos dias atuais, segundo alguns estudiosos, seria mais ou menos ali na região do Iraque. E colocou o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. E a Bíblia então diz, olha que coisa maravilhosa, presta atenção nisso, que todo final do dia, Deus descia até a terra e se relacionava com o homem, conversava, passeava. Eu fico imaginando Deus, né? Tem que usar um pouco na imaginação também, né, gente? Eu fico imaginando Deus explicando as leis da física, as leis da química para Adão e Eva, explicando e mostrando tudo que Ele tinha produzido. Até esse momento, irmãos, presta atenção, guarda aí, ó, segura aí. Até esse momento, nós temos que entender que não havia maldade na terra. Não havia nada de maligno, não havia nada de mal, não havia nada de ruim na terra. Até mesmo as plantas, uma planta não tinha nem espinho. Sabe quando a pessoa vai pegar assim na planta com o espinho, fura o dedo e solta um palavrão? Que tem uns que tem boca suja, né, gente? Tem que precisar lavar aí, né? E sabe, nem isso não tinha nem como soltar um palavrão, não tinha, né? De ficar com raiva que machucou ali. As plantas não tinham espinho, os animais não eram ferozes, não eram, né, violentos. O ser humano não ia nem precisar trabalhar. Olha que coisa, tudo já estava, a natureza ia entregar tudo para ele. Deus já tinha falado para multiplicar Eva, né, as mulheres iam dar filhos sem dores. Você, minha irmã, se você sofreu no parto,
Olha, quando você chegar no céu, tem uma conversa com Eva, viu, gente? Né? Não havia sofrimento, tudo era maravilhoso e Deus se relacionava, mas Deus fez algo, preste atenção nisso. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e falou: Adão e Eva, tudo isso é para vocês e os seus descendentes, e eu estou aqui para cuidar de vocês, para vocês experimentarem o meu amor. Mas eu só vou pedir uma coisa: está vendo aquela árvore ali? Não comem do fruto daquela árvore. Isso vai ser considerado como uma desobediência a mim, vai ser considerado como se vocês estivessem me rejeitando. Agora preste atenção, eu sei que até aqui muitos também já ouviram isso, e eu cresci na igreja, irmãos, e eu ouvia isso muitas vezes, principalmente no ministério infantil, que a gente ensina muitas crianças, né? O jardim do Éden, a criação do mundo. E eu cresci, irmãos, na igreja, e eu ficava sempre assim meio inquieto, meio perguntando, falei assim: puxa vida, Deus, eu acho que o Senhor foi meio sem noção, porque se o Senhor já sabe o futuro de todas as coisas, por que o Senhor colocou essa árvore aí no jardim? Quantos aqui creem que Deus já sabe o futuro de todas as coisas? Não sabe? Não faz sentido. Fala: Deus, o Senhor foi sem noção, o Senhor não devia ter colocado a árvore. Se o Senhor não colocasse a árvore e não colocasse a regra que não podia comer do fruto, Adão e Eva não teriam cometido o pecado, e a gente ia viver esse mundo maravilhoso sem pecado. Mas aí eu cresci e eu fiquei isso encucado na minha cabeça, e quando eu comecei ali já pré-adolescente, adolescente, eu fui atrás, falei: eu vou estudar isso aí. E eu mesmo fui atrás, ninguém foi falar, eu fui atrás pesquisar isso aí. E sabe, irmãos, o que eu descobri? Preste atenção: não existe amor verdadeiro sem liberdade verdadeira. Eu vou repetir: não existe amor verdadeiro sem liberdade verdadeira. Não existe um amor verdadeiro se a outra pessoa não tiver liberdade para escolher te amar. Tem que ter escolha, senão não é amor, senão isso é prisão. Por exemplo, vocês sabem que a pastora Thalita é louca por mim, né, gente? Vocês já perceberam, né, gente? Né? Vocês sabem que ela é louca, ela anda pulandinha assim: aí eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele, né? Eu tô quase sem voz já, né? E vocês sabem que ela é doida, né, por mim. Mas agora, seria um amor verdadeiro se lá em casa eu ficasse ameaçando ela? Se eu ameaçar ela assim: olha, se você não me amar, eu acabo com a sua vida. Isso é amor verdadeiro? Não. E não acontece de vez em quando isso? Tem pessoas que elas se tornam possessivas da outra, e quando aquela pessoa a rejeita, às vezes ela até tira a vida dela, daquela outra pessoa, porque ela se torna uma posse dela. Não, isso não é amor. Não existe amor verdadeiro se não tiver a liberdade de escolher amar. Então Deus, Ele criou Adão e Eva, Ele criou a cada um de nós, Ele ama, e Ele quer que você experimente esse amor, Ele quer cuidar de você. Você não foi criado para sofrer, você não foi criado para sobreviver, você foi criado para experimentar este amor. Só que Ele não vai obrigar a cada um de nós. Ele vai nos dar a liberdade, Ele vai nos dar a capacidade de termos a escolha, se queremos Ele ou não. E olha, irmãos, como Deus é maravilhoso, porque Ele faz tudo por nós, mas Ele continua mantendo a gente livre. E quando nós estudamos teologia, nós damos um nome para isso. Como que se chama isso? O livre-arbítrio, que é essa capacidade do ser humano. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: por que Deus não muda aquela pessoa? Deus tem o poder de mudar qualquer pessoa, mas a pessoa tem que deixar Deus mudar, porque Deus não invade a vida de ninguém. E até hoje, esta árvore tem sido colocada em nossas frentes. Todo dia uma árvore do jardim do Éden é colocada na sua frente. Todo dia você tem ali aquela oportunidade de fazer uma escolha, dizer: eu quero Jesus ou eu não quero Jesus. Ele continua dando a você essa liberdade. Diferente do nosso inimigo. O nosso inimigo, você sabia que Satanás também pode recompensar pessoas? Satanás também recompensa as pessoas. Se você buscar a Satanás do jeito que ele pede, ele também vai te recompensar. Ele também pode te dar uma porta de emprego, ele também pode colocar alguém para você se casar, formar uma família. Só que qual é a diferença? Preste atenção. Quando Satanás ele entrega, mas ele escraviza você. Se você tentar sair dele, ele toma de volta. Se você tentar se afastar dele, ele te persegue. Mas Deus não é assim. Deus ele continua querendo te amar, mas Ele continua querendo também todos os dias te dando a liberdade para amá-lo.
Mas aí nós sabemos a história. Adão e Eva então, infelizmente, rejeitaram a Deus, e foram lá e comeram do fruto daquela árvore, e isso nós chamamos de pecado. Então o ser humano se tornou um pecador. Pecar é você errar o alvo, pecar é você desagradar a Deus, aquilo que Ele não falou, aquilo que Ele nos deu para nós obedecermos. E por causa então do pecado de Adão e Eva, todos nós fomos contaminados, e todos nós então nascemos o quê? Pecadores. Então levante a sua mãozinha assim, faz assim de novo, diga comigo assim: Deus me ama, mas eu sou um pecador. Ah, pastor, você é, todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Romanos 6:23, que o salário do pecado, ele é a morte. Todo ser humano que nasce, irmãos, ele é pecador. Até aquele bebê cuticute, sabe aquele bebê assim? Cuticute, coisa mais linda, ele já nasce pecador. Quem é pai e mãe aqui sabe, quem é pai e mãe, levante a mão aí, você sabe o que eu estou falando. Aquela criança nasce, coisa mais linda assim, né? Aí toda mãe fala assim: meu filho não vai chupar chupeta. Ah, meu filho não vai chupar chupeta. Dá 3 dias, já manda alguém comprar chupeta. Não é assim? Já manda comprar chupeta. Aí aquela criancinha linda lá, aí vai lá e põe a chupetinha nela. Ela está assim, põe a chupetinha. Aí daqui a pouco o que a criancinha faz? Puf! Bebê. Aí fala: mas quem que fez um negócio desse? Mas que bebê rebelde com 3 dias. Aí daqui a pouco você põe o lacinho, arranca o lacinho. Daqui a pouco põe a fralda e arranca a fralda, não é assim mesmo? Quem que ensinou esse bebê a ser rebelde desse jeito? É porque o pecado já está lá. O pecado, irmãos, eu gosto de comparar, tem acho que umas imagens aí, eu gosto de comparar como se fosse uma ferrugem. Sabe quando você vê um ferrugem no metal, que vai corroendo lentamente? O pecado também, ele vai corroendo a nossa vida, né? Voltando ao exemplo da criança, do bebê, quem é pai e mãe que sabe, começa com a chupetinha, depois o lacinho, e vai assim até o resto da vida, não é assim mesmo? Depois é o celular, depois é a chave do carro, que você tem que esconder quando está perto dos 18, ô pai, deixa eu pegar o carro aí, pai, né? Aí você fica assim, vou ter que esconder essa chave aí, porque esse menino vai pegar escondido o carro. Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, tem gente que pegou o carro escondido aqui antes dos 18, viu gente? Não é? E essa desobediência, isso é o pecado que está instalado dentro de nós. Agora preste atenção, Deus, ele é amor, amém, igreja? Mas ele também é justiça. O amor a Deus quer que você se relacione com Ele. O amor, Ele quer cuidar de você, mas o seu pecado e o meu pecado nos afastam dEle. E o pecado não precisa ser um pecado grande não, porque Deus, irmãos, Ele é justiça, e Ele é santo, Ele é puro, e Ele é tão santo, tão puro, mas tão puro, que você não precisa ter um monte de pecado para afastar você e eu de Deus. Um pecado. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Imagine que uma pessoa, ela viveu 100 anos. É bastante anos, gente? 100 anos? Bastante anos. Ela viveu 100 anos na face da terra. E nesses 100 anos ela cometeu só um pecado. Só um, olha só, hein? É difícil a gente passar um dia sem um, né? Mas naqueles 100 anos que ela viveu, ela cometeu só um pecado. E esse pecado ela cometeu quando ela tinha uns 7 anos de idade. No dia que a mãe dela, aquele menino levado, e a mãe falou assim: filho, vai lá lavar, vai tomar banho. Aí o menino abriu o chuveiro, pegou uma aguinha, jogou um pouquinho assim, fingiu que tomou banho, fechou o chuveiro. Menino, filho, você tomou banho? Tomei, mãe, mas mentiu, não tomou banho não. Agora vamos imaginar que essa pessoa só fez isso a vida inteira, foi um único pecado da vida inteira dela. Esse único pecado já é suficiente para ela não poder entrar no céu. De tão puro que o céu é, de tão santo que Deus é. Então agora nós temos um grande problema. Nós temos o Deus que Ele nos ama, mas temos cada um de nós pecadores, e nós não podemos nos salvar. Não há nada que você possa fazer para você consertar o teu próprio erro. Não há nada que você possa fazer para curar você mesmo disso. Não há dinheiro que possa pagar os nossos pecados. Nem a pessoa mais rica deste mundo, se ela der todo o dinheiro dela, não arranca esse pecado, nem que seja um na vida inteira.
Não há boas obras que você possa fazer. Continue fazendo as coisas certas. E se você é uma pessoa virtuosa, que você tem boas obras, você ajuda todo mundo, você faz as coisas direito, não prejudica ninguém, continue fazendo isso, mas isso não pode pôr você no céu. Ninguém pode comprar salvação, ninguém pode consertar esse pecado que está dentro de nós. Todo ser humano, ele é podre por dentro. Todo ser humano, ele tem essa raiz de pecado. E é por isso então que o plano da salvação começa a responder a esta pergunta: se Deus existe e Ele é amor, por que o homem sofre? Não é por causa de Deus. Deus continua sendo amor, Deus continua querendo cuidar de você e de mim, mas é porque o ser humano tem essa liberdade, e ele escolhe o errado, ele que rejeita Deus. O homem sofre por causa do próprio homem, porque ele permite que esse pecado venha dominá-lo, ele permite que esse desejo se afaste de Deus. Não sei quanto você é, como você é, mas eu posso dizer que por fora pode ser muito bonito, por fora pode ser muito elegante, mas todos nós aqui, se não tivermos um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus, nenhum de nós podemos chegar aos céus. Então nós chegamos à terceira parte do nosso plano de salvação. Levante a sua mãozinha assim de novo para a gente decorar bem ele. Diga comigo assim: Deus me ama, mas eu sou um pecador. Mas diga agora comigo assim: mas Cristo morreu pelos meus pecados. E eu posso ouvir um glória a Deus por isso? E aqui então a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que já foi planejado pelo próprio Deus para vir a este mundo antes mesmo que este mundo fosse formado. Deus já sabia que o homem não seria capaz de consertar por ele mesmo. A Bíblia diz, em alguns lugares, a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Você sabia disso? Porque pelo primeiro Adão o pecado foi introduzido, mas precisava que alguém removesse esse pecado do mundo, e não havia uma pessoa suficiente para isso, santo e puro o suficiente. Então Jesus, o Filho de Deus, ele toma a forma de homem, e ele habita nesta terra. E ao Cristo morrer naquela cruz do Calvário, preste atenção nisso, ele não morreu somente pela humanidade, ele morreu por você. Naquela cruz ele pensava em você, naquela cruz ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Era para nós estarmos naquela cruz, éramos nós os pecadores, somos nós os pecadores, mas ele dá a vida dele, e isso tem que gerar uma gratidão no seu coração. Deixa eu perguntar: a cruz de Jesus ainda mexe com você? A cruz de Jesus ainda é o suficiente? Quando nós, irmãos, esquecemos do plano da salvação, que alguns podem pensar: o pastor está dando uma aulinha hoje, lembrando a gente. Não. Aqui é o Espírito Santo falando ao nosso coração, para dizer se a cruz ainda é o suficiente. Uns tempos atrás, fiquei sabendo de uma conversa. Alguém chegou para um cristão de um país perseguido, família, muitos familiares foram mortos por causa do Evangelho. E ali alguém perguntou para aquele cristão: o que vocês fazem lá para motivar as pessoas? E aquele pastor perguntou assim: não entendi a sua pergunta. Não, lá no seu país, o que se faz para assim animar as pessoas, elas manterem firme? Falou: não estou entendendo a sua pergunta. Não, vocês não fazem cultos, encontro com Deus, conferências, seminários? Ele falou: a gente até faz isso, mas a gente não faz isso para animar. Mas por que vocês não fazem? Eu falei assim: a cruz não é o suficiente? A cruz deixou de ser suficiente para você? Deus ainda tem que fazer mais? Deus vai fazer mais, irmãos, Ele vai nos abençoar, mas a cruz tem que ser suficiente. A cruz tem que ser nosso motivo de todos os dias, ao acordarmos pela manhã e dizermos: Senhor, obrigado, porque o Senhor deu a sua vida pela minha vida. Bênçãos, irmãos, Deus vai nos dar bênçãos, já vou falar sobre ela daqui a pouco, mas elas não podem ser motivo, elas não podem ser aquilo que vai nos motivar, aquilo que vai trazer a nossa vida com Deus. A cruz tem que mexer conosco todos os dias da nossa vida.
Nós temos que ter essa cruz que mexe com o nosso coração, que revela o nosso coração pecador, e entender que se não for Jesus agindo em nossas vidas, nós não podemos fazer o certo, nós não podemos fazer o que é correto. Então nós temos que compreender que quando Cristo Ele dá a vida dEle por nós, Ele repara o nosso erro, Ele repara o nosso pecado, e hoje nós estamos de vermelho para celebrar esse sangue de Jesus sobre a nossa vida. E o livro de Hebreus diz: entremos com ousadia na presença de Deus pelo sangue de Cristo que nos cobre. Que você possa viver uma vida com Deus de ousadia, de coragem, uma vida com Deus de intimidade com Ele, porque o sangue de Jesus te purifica e Ele te liga de volta ao Pai. O sangue de Jesus libera o acesso ao meu Pai. O sangue de Jesus libera o seu acesso a Deus. Você foi criado para se relacionar com Ele, e pelo sangue de Cristo você pode viver isso. Que nessa manhã você possa voltar ao colo do seu Pai, que você possa voltar à presença do seu Pai. Muitos aqui têm andado nervosos, preocupados, irritados, fracos espiritualmente. Muitos aqui o inimigo tem pisado em você, e você não deveria viver dessa forma. Porque se você entende que o sangue de Jesus te cobre, você vive uma vida com Deus de ousadia, de coragem. Você não está mais na mão do inimigo, você está na mão do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica. Ele cobre os nossos erros e nossas falhas. Você não é mais um pecador tentando ser santo, mas você já é santificado, que luta contra o pecado. Eu vou repetir: você não é um pecador tentando ser santo. Quando você entender isso, que se você entregou a tua vida a Jesus, você já é santificado, que luta contra o pecado. Imagine um lençol que foi lavado e está pendurado no varal. Você consegue imaginar? Imagine essa cena. Você não é um lençol sujo que se esforça para ficar limpo. Você já é um lençol limpo que se esforça para não sujar de novo. O sangue de Jesus, Ele te purifica, Ele te limpa. Volte para os braços do Pai nesta manhã. E nós chegamos então à quarta parte do nosso plano da salvação. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Levante a sua mãozinha, diga comigo assim: Deus me ama. Eu sou um pecador. Diga comigo: Cristo morreu pelos meus pecados. Levanta agora o quarto dedo e diga assim: eu aceito Jesus. Diga bem forte: eu recebo Jesus pelo batismo nas águas. É através do batismo que você confirma a sua decisão por Jesus. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Na minha mão esquerda aqui eu tenho uma aliança. Essa é a minha aliança do meu relacionamento e minha união com a pastora Thalita. Nessa aliança, do lado de dentro, na minha mão, está escrito o nome dela. E graças a Deus que tem a data do casamento, para a gente não esquecer. Estou brincando, viu, gente? Não esqueço não. Mas tem lá a data. Esta aliança é o símbolo dessa minha união com ela. E isso também é o batismo nas águas, que é esse símbolo da nossa união com Jesus. Quando você recebe Jesus, presta atenção nisso, o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais domínio sobre você, porque você não pertence mais a Ele. Cada dia que você demora para se batizar, é um dia que você está perdendo de viver esse relacionamento com Deus. Não há motivos para você esperar mais. Ele já está disponível para você. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. E além de Ele fazer tudo isso por nós, além de Ele corrigir os nossos pecados, que fomos nós que erramos e não foi Ele, Ele ainda nos presenteia com muitos presentes. Quem recebe Jesus é presenteado. O primeiro presente, maior de todos eles, chama-se a vida eterna. Diga comigo: vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Vida eterna é o seu nome escrito no livro da vida. Muitos pensam: morreu, acabou. Não, pode explicar. Existe uma vida após a morte. A morte não é o fim. A morte é o fim neste mundo. Mas quando fecharmos os olhos neste mundo, preste atenção nisso, nós vamos abrir os olhos para a eternidade. E a eternidade tem dois destinos apenas: ou será com Deus ou longe de Deus.
E essa decisão tem que ser feita agora. Tem que ser feita agora. Essa decisão não é depois. Essa decisão ninguém pode fazer por você. Você que tem que fazer essa decisão. E o mais rápido possível. Por quê, pastor? Porque nenhum de nós sabemos o quanto tempo nós teremos. Isso não é para assustar, é para trazer a realidade. Às vezes, irmãos, coisas acontecem para trazer a realidade para a gente. Nós tivemos aí esses dias, alguns foram horas, outros foram até dias, sem água e sem energia. E sabe, irmãos, quando uma hora eu fui ali abrir a torneira, não saiu água. E naquela hora que eu abri a torneira que não saiu água, Deus começou a me lembrar: para você é estranho, mas para bilhões de pessoas isso é extremamente normal. Todo dia elas abrem a torneira e não sai água. Chegando aqui na igreja, eu falei: por que está escura a igreja? Eu fui apertando assim, não tem energia. E quando estávamos nessas últimas horas aqui na nossa cidade, quem está acompanhando online talvez não entenda, mas nós tivemos aqui uma tempestade muito forte, faltou água e energia. Em alguns lugares acho que nem chegou talvez ainda. E sabe, irmãos, não espere perder para valorizar. Não espere perder para valorizar. Muitas pessoas só valorizam o que têm depois que perdem. Deus nos deu esta vida e está nos dando hoje a oportunidade de salvação. Diga comigo assim: mas o meu Deus é exagerado. Ele não tem somente a vida eterna para nós, para aqueles que recebem Jesus, mas Ele dá outros presentes para nós. Ele dá o Espírito Santo. Domingo que vem nós vamos celebrar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina, que nos corrige, que nos transforma. Ele dá uma herança, porque todo aquele que morre deixa uma herança. Sabe o que é essa herança que recebe Jesus tem? São todas as bênçãos que você precisa de Deus. A cura, o milagre, a provisão, a proteção. E o último presente que Ele nos dá é uma família espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. Enquanto os nossos diáconos, diaconisas estarão se direcionando, eu queria que você não orasse por você agora, mas ore por esta pessoa que Deus colocou aí do seu ladinho. Ela é um presente de Jesus para você. Você sabia disso? Ela é um presente de Jesus para você. É a família de Cristo, é a família espiritual, a igreja do Senhor. Senhor Pai, nós oramos, ó Pai, uns pelos outros neste momento. Obrigado, Senhor, ó Pai, por este plano de salvação, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou, corrigiu o nosso pecado, o nosso erro, entregando Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor Deus, ó Pai, de entregarmos a Ti. Recebemos tantos presentes do Senhor. A nossa oração, Pai, ao ceiarmos, ó Pai, nesta manhã, Senhor, que sejamos fortalecidos e renovados. Que a cruz, ó meu Pai, continue, Deus, ó Pai, mexendo com o nosso coração, Senhor. Hoje, ó Pai, nós ceiamos não para receber. Hoje ceiamos somente em gratidão ao Senhor, porque o Senhor deu a sua vida pela nossa vida. Você pode se assentar neste momento.